eu estava vendo as pesquisas do último congresso que teve no Brasil sobre depressão. Existe alguns transtornos que existem protocolo chamado top ouro, que tem grande efetividade, inclusive de cura, né? As pesquisas sempre mostram o processo, a intervenção e como a pessoa ficou depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então, você vê o resultado daquela abordagem em relação ao transtorno. E existem alguns top ouros para síndrome do pânico, para ansiedade crônica, etc. Ainda não existe um top ouro para depressão. Porém, as pesquisas indicam que o trabalho com vínculo na depressão é o indicativo de melhor resultado de mudança e cura de pessoas com depressão. Ou seja, quando eu sou capaz de me conectar com o outro de maneira segura, quando eu sou capaz de estar com o outro, estando comigo mesmo, quando eu sou capaz de ir até o outro e retornar a mim, eu começo a desenvolver uma relação segura. E a gente pode aprender a fazer isso primeiro, fazendo esse movimento em relação a algo em você, que precisa do seu olhar, da sua companhia e da sua atenção gentil para receber os nutrientes necessários para mudar. E assim a gente acaba com essa guerra interna sua, e você pode levar isso para os seus clientes. Ele não precisa mais guerrear com o que ele sente. Não é necessário a guerra. E quando a guerra acaba, a nutrição pode retornar. Do mesmo jeito que quando a guerra acaba no mundo, um campo de informação vasta surgiu. Então, o seu ambiente interno vai mudar. A sua relação com você vai mudar. A maneira como você se percebe vai mudar. E é por isso que a focalização começa primeiro com a gente. E aí a gente pode sim se sentar com o nosso cliente e dizer: qualquer coisa que vier aqui é bem-vinda e eu vou te mostrar como lidar com o que você está sentindo. Porque eu, terapeuta, não consigo mudar você. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Imagina se a gente conseguisse mudar o outro. Tá ferrado, não consigo mudar nem eu, vou mudar os outros. Porém, eu sei o caminho e eu posso te mostrar. E eu vou estar do seu lado na jornada. Porque eu amo a alma humana e eu quero estar junto com você. E o que o ser humano precisa é estar com alguém. Das respostas de defesa e sobrevivência, o engajamento social, que é a primeira resposta de defesa que a gente busca, que é: tem alguém para me ajudar, é a mais precisa e protetora. As pesquisas indicam também que o vínculo seguro, ele fortalece o sistema nervoso. O apego seguro desenvolvendo entre a mãe e o neném oferece a oportunidade do desenvolvimento do sistema nervoso resiliente. Nós, seres humanos, necessitamos da conexão como um elemento de sobrevivência. Uma vez que esse elemento talvez não seja possível, a natureza perfeita deu mais algumas respostas. Eu preciso lutar ou eu preciso fugir. A maioria de nós está muito na luta e fuga. Eu luto contra os meus sentimentos, ou fuga, eu me dissocio dos meus sentimentos. Eu me desconecto do meu corpo, eu paro de sentir, porque eu não consigo lidar com o que eu sinto. E eu começo a viver congelado. Isso é uma estratégia de sobrevivência? Ela te ajuda, e ela te impede também de sentir prazer, de sentir alegria, de sentir um monte de coisas boas, porque não tem botão, só sinto bom e não sinto mal. Se eu não sinto, eu não sinto. Então, quando eu não sinto, eu estou na minha estratégia de proteção, medo, esquiva. Se eu tenho medo, a resposta é fuga. Se eu não faço fuga, eu faço luta, eu entro na guerra. A próxima, que é a dissociação e o congelamento, é esse não sentir. Porém, a gente tem essa outra opção, que é pelo engajamento. E a outra opção pelo engajamento pressupõe a gente voltar a se relacionar com o nosso corpo, porque o meu coração precisa amar. E o meu coração está no meu corpo, ele não está aqui. Então, se a gente não se reconectar
corpo, coração e mente, que na verdade, corpo é uma coisa só, mas as 3 instâncias trabalhando juntas, dificilmente da gente dar o próximo passo. Ou a gente continua se dando porrada para dar o próximo passo. E a gente fica muito machucado. E sem perceber, a gente acaba levando isso para os nossos clientes, que já estão super apertados. E a gente ainda propõe, vamos acabar com isso. E ele fica mais apertado do que ele já está. E a gente começa a ficar com muito medo também. Lógico que a gente faz o que a gente conhece. Como eu falei para vocês, eu atendo há 10 anos. Eu sei qual é o peso de uma agenda vazia, sentar no consultório e não ter ninguém, e eu sei o que é atender 9 horas sem parar. Eu sei o que é você ouvir algo e falar, pelo amor de Deus, onde é a porta da saída, não tenho a menor ideia do que fazer com isso aqui que ele está falando. E sei também o que é ver uma transformação real e o cliente tentando me colocar no lugar de Deus e ser capaz de me manter no processo de que isso não me pertence. Então, eu falo para os terapeutas, gente, nós temos um desafio na mão que da maioria não está ciente do tamanho do balacobaco que esse negócio é. Envolve a gente mudar a relação com a gente primeiro. Aí, então, a gente consegue ouvir histórias devastadoras. Como eu disse para vocês também, o meu mergulho nessa área foi estudar manejo de trauma. Já ouvi cada história de cair os cabelos da cabeça, de falar, eu não sei como esse ser humano está aqui me contando isso. Mas eu aprendi, através da focalização, a olhar para isso e falar, que força é essa que é capaz de superar e sobreviver e tentar voltar a fluir diante de um evento tão devastador. E agora, nós dois, eu e você, clientes que estão me contando, vamos encontrar essa força. Porque ela está aí. E ela é maior do que o que aconteceu com ele. A visão muda. Não é mais o foco no que aconteceu, no sentido de vamos lá futicar, mas como resgatar, trazer consciência com o seu corpo que conseguiu atravessar cada um desses eventos e manter seu coração batendo, e manter o seu sangue circulando, e manter a sua vontade de continuar. Vamos conversar com ele. Isso está aqui agora. Isso está presente. E isso em si mesmo já é o processo de cura. Isso já está presente, não é algo que vai acontecer, já está lá agora. Ou seja, a gente abre o ambiente e aí todos os ajustes necessários de cura, transformação, o nome que a gente queira dar para isso, vão acontecer, porque agora tem ambiente. Do mesmo jeito que se a gente corta a nossa mão, a nossa pele, a gente só precisa oferecer um ambiente adequado para a nossa pele fazer o trabalho. A gente não precisa dizer para ela, vamos lá, célula da direita se junte com a célula da esquerda e vamos restaurar a pele. A gente cuida e algo aqui acontece. E a gente não fica pensando sobre isso. Com o nosso mundo interno, também é assim. Mas, de alguma maneira, a gente aprendeu que a gente tem que fazer algo. E isso é muito pesado. Isso é muito desgastante. A gente fica ainda mais crítico, a gente pega mais no nosso pé, a gente se bate ainda mais. Nossa, eu gosto de fazer a analogia com a música em relação ao canto, né? Um cantor. Você nasce com um lindo dom, com uma linda voz, maravilhosa. Mas se você não aprender a usar as suas cordas vocais, você vai machucá-las, mesmo com uma linda voz. E com o tempo, você vai perder essa linda voz. Ou, no mínimo, você vai diminuir a sua extensão de alcançar notas belíssimas, que tocam o coração do mundo. Então, um cantor precisa aprender o manejo da sua habilidade para cuidar desse lugar que oferece para o mundo uma linda voz. Se ele não faz isso, de tanto gritar, de tantos machucados, sem nem saber o que está fazendo, ele vai perder a voz. E o pior, não vai conhecer, inclusive, a potência, porque mesmo quando você tem uma linda voz,
Se você faz os exercícios, você começa a conhecer a sua voz, você descobre até extensões mais alcançáveis que você não alcançaria se você não a desenvolvesse. Dá para ficar ainda mais bonito. Então, esse cantor que cuida, que nutre, que aprende o manejo dessa voz, ou seja, ele faz o autocuidado, ele não só toca os corações com a sua voz, como ele também mantém e desenvolve ao longo da vida. Porém, a música que ele emite, que toca os corações, essa magia que ele provoca, essa magia não pertence ao cantor. Essa magia pertence à música. Ele não é capaz de fazer um coração vibrar. O som que ele emite é capaz. E isso não pertence a ele. Esse mistério desse encontro pertence à própria música. A nossa arte terapêutica também. A gente emite o som do nosso canto de acordo com o que a gente faz aqui. E o que acontece lá não nos pertence. Porém, esse canto vai ser mais ou menos profundo, mais ou menos abrangente, de acordo com o que a gente vai fazer aqui. E aí é que eu volto para o ponto do como eu trago isso para mim. Então, quando eu aprendo a focalizar, eu aprendo também, em cada atendimento, dizer um olá para o que em mim pode ficar ansioso pelo que o cliente está me dizendo, para o que em mim pode ficar ansioso se o cliente vai gostar de mim ou não, se ele vai ficar ou não. Puxa, eu precisava de mais um cliente porque eu estou com as contas apertadas. Aquilo em mim que está ansioso por agradar porque assim esse cliente vai ficar, ou qualquer outra coisa. Eu sou capaz, então, de dizer um olá, algo em mim está preocupado. Eu estou aqui, eu vou estar com você durante essa sessão, você pode estar aqui, e agora eu estou com o meu cliente. E aí, no meu tempo de pausa, e seja o que for, eu posso fazer um processo um pouquinho maior de autofocalização, que a gente aprende a fazer autofocalização, que é promover essa conversa sem ter alguém junto, ou também depois posso ligar para o meu parceiro de focalização e falar, amigo, você tem um tempinho para a gente focalizar hoje à noite ou amanhã? E aí eu tenho alguém. Essa genialidade do Eugênio de criar as parcerias oferece para nós comunidade, vínculo, integração e conexão humana, ou seja, eu passo a ter como profissional o recurso comigo mesma, no meu autorrelacionamento, e passo a ter a comunidade como apoio nos vínculos das parcerias, sem custo. Isso não é genial? E nós precisamos disso do mesmo jeito que um cantor precisa fazer exercício vocal e precisa dormir para poder resgatar a voz. Nós também. E quando a gente faz isso, a gente não só passa a viver numa qualidade existencial muito mais gostosa, como também a gente fica muito mais potente no manejo terapêutico. Eu falo isso que é com a porreta, um terapeuta porreta. Aí, como eu não podia falar porreta nas redes sociais, ou uma outra palavrinha que começa com F, eu falo terapeuta faixa preta. É mais romântico. E é simbólico, porque o faixa preta, ele é o primeiro estágio do caminho para a maestria, não é mestre. Não é mestre. Faixa preta não é um mestre. Faixa preta, por definição, é aquele que aprendeu a aprender. E isso a gente pode ser. Então, a gente pode ser, sim, um terapeuta faixa preta. E está na jornada da maestria, na maestria de si mesmo. E, então, na possibilidade de acompanhar o processo de outro ser humano e dizer, eu sei o caminho. Porque o mestre só aponta o caminho. Ele não faz a jornada. Então, a gente precisa aprender o caminho, não a jornada do outro. E a gente tem gastado muito tempo tentando mexer na jornada. E a gente não tem esse poder. A gente só precisa saber ler as placas. O Eugênio deu as placas. Usar a linguagem, a Anne desenvolveu a linguagem. E resgatar a conversa com o nosso corpo. Com aquilo que é sentido em cada um de nós. Isso transforma nós mesmos
E eu tenho certeza que isso transforma o mundo, porque se eu me torno mais gentil comigo mesmo, ser mais gentil com o outro é uma consequência natural. Não é necessário esforço, é assim. E tudo vale para um mundo mais gentil. Nem que eu precise reaprender algumas coisas e revisitar alguns lugares de aprendizado. Que a vida diz, dá para ser mais fácil, não precisa brigar tanto com você. Não precisa ser desse jeito. Isso está fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver se eu perdi aqui algum. Alguém quer comentar mais alguma coisa do exercício ou de algum ponto que eu trouxe até aqui? Eu me empolgo em falar, vocês eu vou falando, quero que eu tenha que parar. Eu gostaria de comentar. Vamos, é Nilceia. Vamos lá, Nilceia. Chamar de Nil, tá? Vamos lá, Nil. Filha, em primeiro lugar, eu me tô assim, eu queria fazer uma metáfora, usar uma metáfora. Quando a gente fala eu sou, parece que você é o problema. Tipo, eu tô com câncer. A pessoa que tem um câncer, de repente, ela se sente um câncer, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, eu sou ansiosa, eu sou muito crítica, eu sou perfeccionista. Você não é o perfeccionismo, né? Então, esse exercício foi bacana porque eu senti esse funil, né? Eu senti esse funil deslocando assim de mim inteira e setorizando aonde eu sou muito autocrítica, né? Em que momentos, em que situações. Eu achei muito interessante sobre esse aspecto. E, Nil, mais do que setorizar, em vez de usar a frase aonde eu sou autocrítica, sempre algo em mim é. O que Uhum, quer dizer? Aonde algo em mim se comporta assim? sim. E aí você continua se mantendo nesse deslocamento de consciência. A Anne fala isso. Eu não sou capaz de mudar a mim mesmo pela minha vontade deliberada, mas o deslocamento da minha consciência está à minha mão. E eu posso ser quem percebe aquilo em mim que é daquela forma e dizer para aquilo: eu estou aqui com você. Uhum. E aí, nessa relação amorosa, gentil, gente, vamos imaginar então algo em você que é. Qual é a característica que você escolheu, Nil? Eu coloquei da autocrítica, deixa eu ver aqui. Hum, Sou muito crítica e perfeccionista, por isso não entro em ação. Ótimo. Então, quando eu olho para isso em mim, que é crítico e perfeccionista, e eu digo para ele: eu estou aqui com você, e eu olho para ele com essa maneira gentil e amorosa, e eu vou oferecendo para ele toda a qualidade de relacionamento que ele precisar, porque eu digo: olha, se você é tão autocrítico assim, eu imagino que você seja muito preocupado, que você esteja muito tenso. Eu estou aqui com você. Quando eu vou fazendo isso e eu estou desenvolvendo esse contato gentil mesmo, amoroso, quem eu me torno? Quem eu me torno ao ser capaz de estar lá com algo em mim que é, entre aspas, com umas aspas do tamanho do planeta, feio, e ainda assim eu o amo. Porque amar o que é bonito é fácil. O que é legal, o que funciona, ok. Agora, ser capaz de ser essa presença amorosa e gentil com algo em mim que é classificado como feio, ou que não se comporta bem, ou que não faz o certo, o que não tem alta performance, que não atinge o resultado, esse monte de coisa aí que a gente está vivendo, e eu olho para ele e falo: eu estou aqui com você como você é. E eu me torno. Eu sou esse espaço. E aquilo receber o olhar gentil que muito provavelmente faltou na nossa formação. A Uhum, gente continua tratando as uhum, coisas em nós da mesma maneira que muito provavelmente a gente foi tratado. E aí a gente também está fazendo um trabalho de resgate e transformação de vínculo, que é a base de trauma e desenvolvimento. uhum, Como a gente tem trauma de desenvolvimento, a gente tem menos resiliência do sistema nervoso, a gente é mais suscetível a trauma e a traumatização. Trauma não é o evento em si, mas como o meu organismo foi capaz de processar a experiência. Enfim, a gente entra em toda a história de trauma
dentro da nossa vida. Mas a base de trauma está na maneira como a gente foi olhado, que a gente continua olhando, e a gente, indiretamente, a gente começa a mudar isso quando a gente começa a ser esse espaço que é capaz de amar qualquer coisa em nós, por mais feia, esse feia coloca umas 15 mil aspas em nós. Aquilo em nós que a gente não aceita, que a gente quer brigar, que a gente quer dar porrada, que a gente quer mudar, que a gente quer um monte de coisa. Primeiro, que não muda, se mudasse já tinha mudado. E segundo, isso em você já apanhou demais. Chega. Isso em você está precisando de um outro olhar. Isso em você já passou por um monte de coisa. Chega. É possível um outro caminho. É possível um caminho onde você simplesmente ame isso em você. E se a gente olhar para o Rogers, né, para o paradoxo do Rogers, do desafio que esse outro mestre aí, mais que faixa preta, né, acho que o Rogers, o Eugene e a Anne, eles conquistaram a maestria do processo. Ele fala, né, só é possível mudar, primeiro você precisa aceitar para poder mudar, uma frase mais ou menos assim. É um paradoxo, né? Porque a gente aprendeu que aceitar é concordar, assim, eu não jamais vou aceitar isso, algo assim. É um paradoxo, quando eu aceito, eu mudo. Como assim? É isso. É quando eu amo aquilo em mim, quando eu desenvolvo um relacionamento com aquilo em mim, quando eu me abro para ouvir a história daquilo em mim, quando eu aprendo a ouvir o idioma que isso em mim fala, como ele se comunica comigo, como a gente viu no exemplo da Sandra, se comunicando com ela, acelerando o coração e aqui no estômago. Ou seja, ele não fala com palavras, ele usa outros elementos. Eu estava atendendo uma pessoa na formação do programa de focalização que eu dou. Uma das atividades é que a pessoa pode participar depois que ela faz o curso, ou mais no finalzinho ela já pode entrar. É um grupo de sessões observadas. O que é as sessões observadas? Eu atendo uma pessoa aqui no Zoom mesmo e os alunos tiram a câmera e assistem a sessão. Então, a gente estava nesse processo. E a pessoa trouxe uma questão que primeiro se apresentou como um medo muito grande de sentir. E essa pessoa teve um trauma significativo de vida, bem significativo, de ter ficado soterrada, assim, atravessou, está viva pela força que carrega em si. E teve um determinado momento que estava bem difícil, ela entrando em contato com essa experiência, e aí veio o coração, aceleradíssimo, aceleradíssimo, e ela chegou a ficar assustada, né, com o nível de intensidade da batida do coração, e eu disse a ela, e não é lindo você poder ouvir o seu coração te contar como ele fez para te manter viva diante de um evento tão difícil? E aí ela foi capaz de permitir o coração bater e aquele pulso voltar para a regulação. Foi lindo. Ou seja, não houve uma intervenção de vamos acalmar o coração. Houve, não é lindo poder ouvir como o seu coração está te contando como ele fez para manter a sua vida diante de um evento tão difícil? Vocês percebem a mudança de paradigma? Onde tudo é bem-vindo, nada precisa ser um susto, ou ser uma briga, ou ser como a gente mexe e faz qualquer coisa, e fica muito mais fácil também esse lugar. Agora, eu só fui capaz de dizer isso a ela, porque por muitas vezes eu fui capaz de dizer isso para mim. Eu fui capaz de me sentar com as minhas dores, e continuo fazendo isso, de aprender a ouvir o que aquilo em mim quer me contar, aprender a ser gentil. Né? Tem um som saindo aqui, não sei de onde, gente. Quem mexe aqui, se puder mexer, eu não consigo, eu não tenho. Gia, é o. Isso. Ah, beleza. Então, a gente consegue esse tipo de visão dentro do processo
não só pela formação, claro, a gente ter feito a formação, dar aula nessa área, isso me habilita como técnica, mas essa qualidade de empatia com aquilo que está acontecendo, a gente só encontra porque a gente está fazendo com a gente está fazendo com os nossos sentir, com as nossas emoções, com as nossas sensações, com a nossa história. E aí é muito mais simples, muito mais tranquilo levar isso para os nossos atendimentos, independente da abordagem que você use, né? A focalização, ela funciona como essa potência, esse motor para uma abordagem, porque a gente sai do paradigma de trabalhar em algo para estar com algo, começando por estar com aquilo que é sentido em nós mesmos. Então, é isso que a gente faz no programa de formação. Eu trouxe também para compartilhar com vocês o link do meu e-book, para vocês, que chama Terapeuta de Si, então, terapeuta de alguém, eu vou colocar aqui no chat. Um presentinho aí por me permitirem participar de uma comunidade tão especial como que vocês criaram, né? Vocês já estão aí no vínculo. Vai estar aqui. Tem um pouquinho da minha jornada para vocês. Só se cadastrar. Vocês cadastram aí e chega no e-mail. Posso assumir as suas palavras, Gláucia. Realmente ele é showzaço de bola. Uau! Nossa, eu vou dizer que esse grupo, Cecília, ele tá tão sensacional que, assim, a cada sexta-feira a gente tem tido tanta contribuição que a gente não sabe nem mais, assim, o que a gente agradece, né? Porque é uma gratidão, não é nem se é o universo, entendeu? Acho que tá indo além, porque cada um está trazendo um pouco mais que agrega no nosso conhecimento, no nosso aprendizado, até na nossa capacidade de ser humilde com a gente mesmo, né? Porque a gente sempre fala dessa humildade, mas é engraçado que quando a gente tem que ser usada a compaixão e da humildade com a gente mesma, é uma coisa que isso não existe. E isso eu estou vendo que é uma coisa que é generalizada. Você consegue entender a dor do outro, acolher a dor do outro, sentir tudo isso, mas quando você olha para a sua, é o que você tinha falado lá no começo, né? A gente se cobra porque, assim, gente, se eu estou lidando com isso, eu tenho que estar acima disso. E não, né? Eu sou um ser humano antes de qualquer mais coisa, e eu também estou no meu processo de evolução e que ele não acaba nunca. Então é sensacional quando você começa a se permitir a ter tudo isso. Muito legal mesmo. Eu acho que esse é o caminho, por isso que eu acho que eu vi tantos terapeutas perdendo a voz ao longo dessa jornada, sabe? E eu acho que é uma missão tão bonita, eu acho que a gente tem um coração tão imenso, a gente é tão tocado pela dor humana, a começar pela nossa, né? Como disse, a maioria de nós muito provavelmente começou nessa jornada para tentar encontrar a dor de si mesmo, né? Como Kiron, que tinha essa ferida mortal, eu amo o arquétipo de Kiron. E eu acho que Kiron, ele protege os peregrinos e esse grupo está recebendo tanto porque esses corações moram em cada um de vocês. E às vezes a gente só precisa de uma mãozinha, que é o vínculo, que é o contato, a conexão humana, né? Para poder encontrar os lugares mais fáceis para continuar a jornada, que é um grande desafio, né? Então, eu realmente desejo que o meu sonho é poder trazer essa qualidade para os profissionais, é o que eu venho fazendo, é o que eu venho trazendo, porque eu admiro demais quem escolheu essa vida, porque é desafio de gente grande, né? É se sentar com o que é mais difícil. Eu tenho 2 alunas do programa que trabalhavam, agora tiveram neném, estão afastadas, nas áreas de fronteira, sabe? Nem Médicos Sem Fronteiras, nas áreas de risco. Consegue imaginar que quer trabalhar num lugar desse? E ela falou para mim, Cecília, a gente não tem suporte. O índice de alcoolismo, compulsão sexual e outros vícios dos profissionais, dos trabalhadores de fronteira é imenso. Mas, claro, como assim você vai para uma área de fronteira e não tem nada na sua mão que ajude? Né? E a gente faz isso também. A gente pode não estar na área de fronteira, mas a gente está 10 horas num consultório. E a gente precisa aprender a fazer isso.
o caminho que eu encontrei foi a focalização. Eu imagino que existam outros, que eu nunca encontrei algo que fosse tão processual, né? Vocês viram um manejo que a gente faz da focalização do relacionamento interior, que é da Anne. Esse manejo que eu mostrei para vocês não é do Eugene, quem desenvolveu foi a Anne, porque a Anne usou muito a linguagem, né? Ela é uma linguista de formação. É um manejo que simplesmente convida, através de uma atitude, que é todo o fundamento, que é a aceitação radical de tudo. Todo o trabalho da Anne foi desenvolvido através da aceitação radical do todo. Né? E aí ela desenvolveu um processo. E às vezes a gente ouve tudo isso que eu estou trazendo para vocês, toca o nosso coração, faz sentido e fica faltando. Ok, e como eu faço isso? A focalização tem o processo do como. E aí, quando a gente vai executando o como, assim como um artista marcial, né? Que nem o Daniel San, que o Miyagi fala, eu vou te ensinar, mas eu tenho um combinado, eu falo, você segue e eu não quero perguntas. O Daniel fala, ok, beleza. Aí ele vai lá e fala, né? Pinta a cerca com a mão direita, lixa o carro. Gente, todo mundo aqui conhece o Daniel San, porque outro dia eu falei para um menino de 21 anos, ele falou, quem é Daniel San? Eu quase morri. Como assim a pessoa não conhece o Daniel San? Pelo amor de Deus! Então, todos aqui estamos na mesma página, né? Todos aqui conhecem o Daniel San. Com certeza você era criança quando passou esse filme, mas eu já era um pouquinho... Mas, meu, assistir Aí eu tenho um enteado de 9 anos que se interessou por judô. Eu falei, cara, você tem que assistir o Daniel San. Assisti tudo de novo com ele. Adorei. Aí o Miyagi tá lá, né? E pinta a cerca, e lixa o carro, não sei o que. Aí tem uma hora que o Daniel se emputece e fala: pelo amor de Deus, você quer me explorar? Né? Você quer que eu pinte sua cerca, que eu lixe seu carro e tal? Aí o Miyagi fala: Daniel, mostra, limpa a cerca, mostra, lixa o assoalho. E aí ele vai se dando conta que ele aprendeu por processo. Ele nem sabia que estava aprendendo. Mas ele já estava com os golpes incorporados no corpo dele, por ele ter feito a prática. Por isso, o Miyagi só não contou para ele que era a prática. Por quê? Aí que você vê a visão do mestre. Porque você fala, olha, se você fizer assim, você vai chegar em tal lugar. O foco vai estar no fazer ou no chegar em tal lugar? Vai estar no chegar em tal lugar. E você não está presente no fazer. Então, faz. Então, o Eugene simplesmente fala, focaliza. Focaliza de novo e senta de novo e faz que essa compaixão, esse processo simplesmente vai se incorporando em você. E aí, quando o teu cliente chega e você já está com esse olhar, o cliente olha para você e ele já acalma. Primeiro pelos neurônios espelhos. O pessoal da focalização não, da constelação sabe muito mais de campo como é que chama aquilo que reflete o outro? Dos neurônios que reflete um campo do outro, muito mais que eu tenho só uma noção a respeito disso. Esse olhar invade o cliente no primeiro atendimento. O cliente já senta e fala assim, nossa, eu já estou me sentindo melhor, não sabe por quê? Porque essa qualidade está presente. E aí o manejo é muito mais simples, porque, de novo, você não está a cargo de mudar o seu cliente, você não vai entrar dentro dele, você simplesmente semeou um olhar que muito provavelmente ele não recebeu e não recebe há tempos, principalmente dele mesmo. E quando ele conta e você diz, e talvez a gente possa abrir um espaço para estar com isso, ele simplesmente volta a respirar. E quando ele volta a respirar, a gente está convidando esse corpo a retornar. E quando ele volta a respirar e a gente convidou esse corpo a retornar, e a respiração é mais profunda, o coração dele começa a bater mais devagar. E aí a gente começa a regular toda a fisiologia desse cliente. Porque não existe trabalho terapêutico de qualidade, eficiência e transformação que não passe pela fisiologia.